Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com um cast de estrelas. Hoje até estava me lembrando do nosso Pampa Debates Estrelas, né? O Alfonsinho adora o Pampa Debates Estrelas. Tudo bem, Ricardo Alfonsinho, nosso presidente do IEJUR, o homem que saiu do conselho, mas também demonstrou toda a família no conselho do Abentes. Não, vou dar oportunidade para os jovens. Pô, já inicia assim, né? Já começou. A intriga é na largada do programa. Não, mas vem cá, falar a verdade e intrigar? Hein? Ah, isso é verdade. Primeiro tu me elogiava por causa do meu gesto de abrir mão. Agora já passou. Não, depois que eu vi a lista da família, eu fiquei impressionado. Só tem um no conselho. E aí, Alfonsinho, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E a nossa comissão do direito agrário? Agora tem que reiniciar em março. Vamos, após a primeira reunião do... Nossa ministra Tereza Cristina andava por aí hoje, né? Estava vindo aqui, passou no Paraná. Situação complicada aqui e também no Paraná e já no Mato Grosso do Sul, só que é o contrário, lá é seca. Tanto no Mato Grosso do Sul como agora também lá em Luiz Eduardo Magalhães, naquela região, seca, forte. Paraná fala em 30% de perda já da soja. Então a coisa não é fácil. E aqui chuva, né? E não para de chover. Não é fácil, né? Não. E a quebra do arroz de quanto aqui? Eles falam em 15%. O arroz, diz que só vão ter um levantamento mais preciso. Porque o arroz depende de água, né? Depende de água, só que tem água demais. Sim, não pode afogar, né? E o nosso querido Clóvis Terra Machado Santos, que planta aqui e do outro lado, aqui em Mostardas, seca do lado de cá, estão bombeando a água da lagoa que não tem. Há muito tempo não tinha tanta falta d'água. Agora, excesso de água na soja é terrível, né? Não. Ela é seca. Sim. Lá no Paraná é seca. É seca, não, mas soja. Não, aqui é soja. Soja na região sul. Não, aqui. Aí arroz gosta de água, né? Mas a soja não. A soja é Sim, mas não tem seca no Rio Grande, pelo contrário. Calma. Na região do Mostardas tem seca. Doutor Genaro, nós estamos no preâmbulo. Discipline-se. Ah, muito bem. Senão eu vou ter que fazer uma intervenção. De férias, agora... Cassiaca. Ele sempre faz assim comigo. Prazer tê-lo de volta. Bem, um abraço a vocês aqui. A nossa fronteira está sofrendo, né? Sou de São Borja. O arroz hoje é forte, mas a soja ainda é a maior potência do nosso estado. Então eu acho que perde todo mundo. Impressionante lá. No caso de Alegrete, Uruguaiana, São Borja, Dom Pedrito. Eu conversei semana passada lá na Posta UAB com o Mário Augusto, que é o prefeito de Dom Pedrito, eles me narrando a situação de Dom Pedrito, é uma coisa inacreditável. A quantidade d'água lá. A situação que lá em São Borja, Uruguaiana e Itaqui é o Rio Uruguai. Mas não se trata muito do Rio Uruguai. A circunstância. Não, mas onde tem demais, rio até. piora, porque Livramento, que é ao lado são do Dom... Livramento, que é ao lado de Dom Pedrito, a situação já não é tão grave. Obrigado ao Cassiaca, que já fez o seu preâmbulo. Agora nós vamos para a saúde aqui. O nosso debutante no programa. No programa, né? Que é um médico consagrado, vice-presidente do nosso sindicato médico, o nosso diretor Edson Machado. Prazer tê-lo aqui. O prazer é nosso, o prazer é meu, é uma honra estar nessa mesa, né, com tantas figuras ilustres aqui, conhecidas, e o Sindicato Médico representado por nós aqui na representação dos médicos dentro daquele conceito de transparência e renovação médica. Então, para nós, assim, é um prazer muito grande estar aqui e esperamos poder contribuir para uma discussão propositiva, né, que a gente possa compartilhar algumas coisas que a gente conhece, aprender outras coisas e chegar próximo dos médicos também. Mas que pepino sumiu o ministro Henrique Mandetta? O Mandetta ele está totalmente envolvido com a questão do Rio de Janeiro agora, sobretudo com aquele hospital, mas ele está envolvido com as questões macros da saúde nacional, que está muito complicada. Acho que a questão da rediscussão do SUS é uma necessidade urgente, tem que se rediscutir o SUS, tem que se rediscutir as faculdades de medicina que estão proliferando, assim, país afora, tem que rediscutir a questão dos mais médicos, e o Mandetta pegou isso e eu acho, na minha ideia, na ideia dos companheiros do CIMERS,
que não poderia ter havido um nome melhor que o do Mandetta para fazer esse enfrentamento. Os elogios são muitos, né? Eu não vi ninguém criticar o Ele é uma pessoa ministro Mandetta. extremamente qualificada. Nós tivemos um convívio muito próximo dele desde a discussão do programa Mais Médicos. Ele sempre teve uma postura muito firme, muito lúcida. Ele é uma pessoa assim extremamente capacitada. Eu acho assim que o Bolsonaro foi muito feliz na escolha do Mandetta. Maravilha. E o nosso deputado Sebastião Melo? Pois é, Paulo Santos. Na véspera da... Já teve a conversa privada lá com o Eduardo Leite? Que ele está tendo com um por um. Eu fui um dos primeiros... Foi um dos primeiros a ser Ele chamado. fez uma opção de convidar primeiros de primeiro mandato, né? Sim. Eu estive lá semana passada, foi uma conversa de 40 e poucos minutos. E eu acho que o Estado, cada um de nós, né, os poderes, tem que fazer o seu papel. Talvez o Cassiá foi deputado, e bom deputado, hoje é vereador. A Assembleia talvez vai enfrentar temas que há 30 anos não enfrenta, e tem que enfrentar. O modelo que está aí, Paulo Sérgio, ele faliu. Qualquer coisa é melhor do que está aí. Hoje, o funcionário público recebe atrasado, os serviços do governo do Estado, os principais serviços, é de 5ª categoria, a infraestrutura não funciona, então esse modelo não serve mais. Então, tu precisa enxugar o Estado, focar ele naquilo que é realmente necessário. Exemplo, a questão da saúde, por exemplo. O Tarso deixou 600 milhões, não é porque queria para o Sartori pagar, porque não tinha dinheiro. E o Sartori acabou deixando também de repassar para os hospitais. E eu penso que o Brasil, das reformas que estão postas aí, tem que urgentemente enfrentar a questão da Previdência. Esse é a mãe das reformas hoje do Mas Brasil. ontem o Onyx dá uma entrevista anunciando as 35 medidas prioritárias e a Previdência não apareceu. Não apareceu. O que houve? Mas vai mudar a capa do passaporte, né? Ah, sim. Bom, essa é uma mudança. Mas a placa do Mercosul está aí, né? Está aí, que espetáculo Essa pode ter placa. E com essa placa do Mercosul se entra no Uruguai, na Argentina, sem problema nenhum. Não precisa nem apresentar carteira. Não, 250 pila para trocar a placa, né? E só tem uma empresa vendendo aqui no Rio Grande, viu? Por enquanto. Como diria meu caro desembargador Genaro Baroni Borges, o nosso falecido prefeito inesquecível de Canoas, Hugo Lagrenha, tem linguiça embaixo desse pirão. Tem muita linguiça, nós temos que acabar com a linguiça e com o pirão. Com pirão também? Com pirão também, tem que acabar com tudo. Sebastião tem razão, o Estado do Rio Grande do Sul está num estado pré-falimentar, se não é falimentar, é pré-falimentar. Os serviços públicos são absolutamente ineficientes, ineficazes, não atendem os anseios da população, seja na questão de saúde, segurança. Eu agora passei 10 dias em Camboriú. Você passa em Camboriú a qualquer... Faz um mês que eu estou tentando falar contigo, que você está em Camboriú. Em Camboriú não tem telefonia celular. Tem 10 dias em Camboriú. Os edifícios são muito altos, não pegam. 10 dias em Estava Camboriú. lá naquele de 94. Você anda por Camboriú, em Tu Santa consegue Catarina, andar em Camboriú? a pé. De carro, não. De carro, não. Não, de carro não. O carro chega, bota na garagem e diz pronto. Você anda a qualquer hora, absolutamente seguro, guarda municipal, que é uma coisa que ainda não introduziram aqui no Rio Grande do Sul, como se deveria. Armado ou não? Armados, guarda municipal armado, que faz apoio à polícia militar. Quer dizer, eu sou do tempo ainda, Paulo Sérgio, que nós tínhamos os guardinhas, que faziam a Sim, ronda nós nas tínhamos. quadras e com apitinho. Sim, a guarda noturna. Guarda noturna. Com apitinho, eles faziam a guarda na quadra e com apitinho. Aquilo ali era extremamente salutar. Era a segurança que se tinha. Nós tínhamos a guarda de trânsito uniformizada, Também. nós tínhamos rádio patrulha Também. Quer dizer, hoje não tem nada. Acabaram Hoje com nós tudo. temos a brigada que faz um esforço sobre-humano, né, para garantir minimamente a segurança no Estado, com salários miseráveis, se não fossem atrasados, com problema de atraso. Quer dizer, A brigada tem 12º, não? Brigada? Não tem. Não tem. Não, mas o duodécimo, o que é o duodécimo? O duodécimo é a divisão do orçamento do Poder Judiciário em 12 meses. Qual é o problema? Sei, mas todo mundo sabe. É isso, então. Eu achei que a brigada deveria Não, ter não. também. Mas pode Dá uma ter. importância? Pode ter. Quer dizer, tu pega o orçamento da brigada e divide por 12 meses, tu vai ter o duodécimo da brigada. O duodécimo Aliás, é um palavrão, Paulo Sérgio. Desembargador, Mas eu sei que não é. desembargador, Tanto eu é que quero dizer o seguinte, tanto é que eu falei abertamente. eu estou torcendo
para que nas medidas que o governador mande para a Assembleia, eu quero votar com gosto, é a questão do orçamento real do Estado. Não pode o Judiciário, não pode o Tribunal de Contas, não pode a Defensoria, não pode o Ministério Público pagar em dia os melhores salários do Estado e a grande massa de quem ganha pouco está atrasada, está errado. Então, eu acho que tem dinheiro, divide. Não tem dinheiro, não divide. Esta é a minha Aí tese. prende o governador. Bom, eu acho que isso não Mas acontecerá. é mudança de critério. Não é isso? Então, eu acho mudança que... tem que mudar a lei. Agora, cresce a receita, aumenta. Tem que mudar a lei aí. Agora, eu tenho um déficit de 7 bilhões e meio. E quando eu mando do Odeste para o Judiciário, eu não levo em conta que esse déficit, que ao fazer orçamento eu tenho que fechar despesa e receita. Mas, o orçamento do Judiciário está no Orçamento Geral do Estado. E ali foi orçado o valor do Judiciário. Percentual. Claro, ali foi o... Qual é o problema? Não. Não, Mas a tese é muito singela. Eu acho que a discordância O valor é nominal. é boa para o debate. Mas é o seguinte, eu tenho a peça orçamentária do Brasil é uma ficção. Não, isso é outro problema. Não, tu prevê uma arrecadação, ela pode não acontecer. O que é o duodécimo real? Eu vou lá nos últimos 10 dias olhar a receita e dizer, olha, entrou tanto no caixa. O duodécimo que eu vou passar para os outros poderes é em cima do que arrecadou. É simplesmente conta de bolicheiro. Conta de bolicheiro. Tem dinheiro, vai. Não tem dinheiro, não vai. Não, é isso. Sim, mas aí você vai sucatear um segmento do Estado que ainda está funcionando razoavelmente bem. Eu acho que tem que ter solidariedade. Mas não é questão de solidariedade. Eu acho, por exemplo, que o fundo de aparelhamento que vocês criaram, eu era conselheiro da OAB na época, fui contrário, mas é um grande dinheiro que o Judiciário tem, e não falta dinheiro para aparelhar o Judiciário, que foi fruto daquela lei estadual. Né? Então, esse dinheiro não é para custeio, mas é para poder fazer os prédios, é para poder comprar equipamento. Sem usar dinheiro público. Então, o dinheiro, não, é uma medida inteligente que você pega o dinheiro da poupança de todos nós que está na Justiça e aplica lá e entra um belo dinheiro no Judiciário. Bom, doutor Edson Machado, eu queria lhe fazer um convite, que essa discussão aqui do duodécimo vai ser terrível. O Dianaro é a favor do duodécimo com um orçamento nominal, é X e tem que dar, se não deu, o governador está preso. E não é para o Judiciário, é para o Ministério Público, é para o Tribunal de Contas, é para a Assembleia. Tem que ser. E não adianta nada. Mas eu quero lhe convidar para experimentar, se é que o senhor já não experimentou, as linguiças e salsichões de alimentos Castro. É um espetáculo. Aquela minhãozinha, o Alfonsinho já prefere a calabresa. Eu prefiro a caseira. O caciá, a minhãozinha. E o chouriço, extraordinário. Beleza. É uma empresa que está aí desde 1960, nascida em Pelotas, e o senhor encontra esses produtos maravilhosos embutidos no frigorífico Castro no Zafari. Qualquer Zafari tem. Está convidado. Muito bem. Hoje tem jogo. Você é colorado ou gremista? Sou colorado. Vai ao jogo hoje? Hoje eu não vou. Então passa no Zafari, compra linguicinha e faz o churipan. Tá bom. Quer proteção para você e sua família no litoral norte? Conte com a Unimed Porto Alegre. Aproveite que a unidade de atendimento de Torres está com novidades, em novo endereço, com serviços e horário de atendimento diferenciados, até dia 10 de março, agora próximo. Faça uma visita na rua Bento Gonçalves, número 175, no centro de Torres. Unimed, cuidar de você, este é o nosso plano. O Cremers informa, atenção para o desconto da anuidade de 2019. Para a pessoa física, o desconto de 5% e é válido para pagamentos realizados até o dia 31 de janeiro. Os boletos foram enviados pelo correio e também já estão disponíveis no site do Cremers. Basta clicar opção emissão de boleto para realizar o pagamento. O senhor já pagou a sua anuidade? Vou pagar até o dia 31. Até o dia 31. Até o dia 31. E o valor é o mesmo para todos os conselhos do Brasil, né? Não tem diferenciação. Do Cremer, sim. Do Cremer, sim. Né? Tem outras... Sim, não, o Conselho de Medicina são os conselhos regionais, mas sim, é o valor... Mas na OAB, por exemplo, tem valores diferenciados de anuidade? Tem para o novo advogado, recém-formado, tem um valor menor. Tu já és jubilado, né, Alfonso? Não, ainda não. Ainda não. Falta quanto tempo, Alfonso? Um ano. Vou revelar a idade do Alfonso. Falta um ano. Falta um ano. Mas está terrível hoje debater qualquer assunto. Né? Se tu disser que o discurso do Bolsonaro foi insuficiente, foi um discurso superficial,
que não vendeu corretamente o Brasil, tu é anti-bolsonarista, tu está avaliando o governo Bolsonaro e não é nada disso. Quer dizer, aquele mesmo cerceamento que nós tínhamos no governo do PT, nós passamos até agora. Tu está proibido de avaliar qualquer coisa porque tu acaba sendo chancelado, né? De petista, de anti-bolsonarista, e não é nada disso. Mas, Paulo Sérgio, está demais. É menos de um mês de governo, está demais. Algum setor da imprensa parece que ficaram anestesiados há 14 então anos. Agora me cita uma avaliação do governo do Bolsonaro que tu acha que não tem, que foi criticada e não merece crítica. Uma. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não fez um mês ainda. Tá bom, mas qual foi a crítica que teve do governo dele? Qual foi a avaliação e crítica que teve do governo dele? Paulo Sérgio, as coisas... Não tem nenhuma, Paulo Sérgio, vai deixar eu falar? Crítica. Você não deixou eu do falar. governo dele? Nenhuma. Ninguém criticou. Não, governo não. Ações. Por exemplo, o discurso lá em Davos. O discurso em Davos merece uma avaliação. Isso não significa avaliar, mas isso não significa avaliar o governo dele. Sim. O problema do Flávio Bolsonaro, não existe problema, a imprensa mas Paulo Sérgio? Não, qual é? Mas onde é que está o problema? Isso nós não defendemos. O que eu quero dizer é o seguinte, para concluir esse aspecto, não deixou. Mas ele é assim. As coisas vão acontecer na Câmara Federal. É lá. Vocês querem, eu até posso aqui analisar. Se ele dissesse toda abertamente, está falando aqui um deputado, um ex-deputado e um vereador, se ele dissesse o que ele ia fazer com a Previdência, não, a Previdência que vai acontecer lá, Paulo, não é que nós queremos aqui, não existe uma Previdência, por mais que o Melo desse a opinião, e tem razão, não existe uma Previdência que vá contemplar todo mundo. Agora, o Congresso tem direito de refazê-la, de modificá-la, e não, se disser a imprensa só criticar. Mas onde é que está? Se disser assim, eu vou fazer mas qual é o tipo de avaliação que se fez disso? A única coisa que se mas disse não pode avaliar o que nós não 35, sabemos, isso que eu estou dizendo. Mas ninguém está avaliando. A empresa já está dizendo. A empresa está dizendo que em 35 prioridades apresentadas pelo ministro Onyx Lorenzoni, não foi apresentada as prioridades. Sim, mas tu tem que ver que no final da apresentação deles, a Previdência... A reforma da Previdência e a reforma tributária ainda estão sendo objeto de estudos. Ele disse no final da entrevista. Da entrevista, quando foi entrevista. Não no pronunciamento. Isso não supõe... Quando perguntado. Mas isso não supõe que a reforma da Previdência e a reforma tributária, que é absolutamente necessária, que não seja também prioridade. Discutido quando for para o Congresso. Não seja prioridade. Só quer dizer, aí a imprensa marrom petista diz que isso aí não é prioridade. Eu nunca vi tanto assim. Olha, mas ninguém está avaliando a questão do que ele vai fazer da Previdência. A Mira Leitão tem delírios. A Mira Leitão surta. Eu nunca vi que surgiu tanto... Ela surta. Tantos jovens da esquerda que foram aí criados nessa geração de 14 anos. Impressionante, eu nunca vi. Olha, eu leio vários jornais. É impressionante. Eu não sou fanático. A esquerda está quieta, rapaz. A esquerda não diz nada. Eu sou bem claro que eu vou... O problema está dentro de casa. O problema está dentro de casa. A esquerda está completamente afastada. Porque era a única opção que nós tínhamos. Eu queria tirar essa esquerda daí, como a sociedade tirou. Agora, se vai fazer certo, na hora que errar, nós vamos criticar. Claro. Agora, não faz nem um mês as ações principais, e o Melo sabe, ele falou aqui do governo Leite, nem o Leite nem o Bolsonaro, se não levar para a Assembleia e para o Congresso Nacional, não vai conseguir fazer nada. Agora, se começar a relatar o que ele vai fazer a cada ponto da reforma da Previdência, que no meu entender, eu posso ter errado, vou dar minha opinião para você. Não é a que nós pensamos, não é tão dura como muita gente pensa que é, que o mercado diz que é assim, assado, não é tanto assim. É a minha impressão. Mas tu está avaliando uma coisa que tu não conhece, tu vê? Por eu estou dando impressão. Eu não estou avaliando a reforma de Previdência que eu não conheço. Eu estou avaliando que ele não colocou entre as 35 colocar na Câmara Federal. Ou estou mentindo? Deixa eu dizer Ou alguém está mentindo aqui que ele não colocou. Por isso que é impressão só. Mas o Paulo Sérgio, ele colocou coisas que ele pode mexer com administrativamente. Então diz, olha, eu vou falar só naquelas coisas que são alçadas do governo. Paulo Sérgio, mas é importante dizer o seguinte, dos passaportes. Primeiro, tem que relembrar o seguinte, não houve discussão de propostas para o Brasil nessa eleição. Essa é a primeira questão. Por isso que essa bateção de cabeça. A pessoa votava porque era contra, porque era aquilo, mas não, eu não vi do Bolsonaro, não ouvi, assim, nenhuma proposta profunda. Segundo, não pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não pode te dar. Ele tem limites. Ele pode ser um ótimo presidente, montou uma equipe qualificada, mas eu penso que a sociedade, seja local, regional, nacional,
ela sempre tem um período que ela dá de carência para um governante que está assumindo. Então, de graça. Então eu penso, E todo mundo está dando. E todo mundo está dando, e penso que ele tem tudo para acertar. Ele tem tudo para acertar. E tomara que acerte. E tomara que acerte. Agora eu quero dizer o seguinte, eu tenho que lembrar o seguinte, 50% do Congresso foi reeleito, 50% são novatos. Mas dos novatos, eu não sei se é gente que já foi lá ou não, eu não tenho essa avaliação. A verdade é que esse Congresso que estava lá, ele só negociava via emenda parlamentar e empregos. Sim. Não estou falando nenhuma mentira. Partido a partido. O governo tomou... já está elogiando o governo Bolsonaro. Então, quer dizer o seguinte, veja o seguinte, ele está dizendo que vai extinguir 21 mil cargos de confiança. Ele está dizendo isso, nos 100 dias de governo. Esse pronunciamento do Onix. Pois é. Eu quero dizer o seguinte, então, o que eu penso, com a experiência que vem de quem foi vereador, vice-prefeito, hoje deputado, ou ele faz as mudanças esse ano, ou ele não faz mais. Isso é verdade. Ou ele faz. E aí eu penso... Vale pro leite aqui também. E vale pro leite. E aí eu penso que ele deveria pegar aquele projeto da Previdência que foi encaminhado pelo Temer, que está tramitando no Congresso Nacional, apresentar uma espécie de um substitutivo, porque se ele começar do estaca zero... Mas essa é a ideia dele. Não, é da estaca zero, ele vai levar um ano para começar a discutir a Previdência. Exatamente. O Marinho, que está lá, é muito bom, que é o secretário da Previdência. Ele é do Rio Grande do Norte, é um cara que fala coisa com coisa, né? Mesmo como o Mandetta. O Mandetta é um cara que fala coisa com coisa da saúde e o Marinho fala coisa com coisa da Previdência. Agora... Dois excelentes ministros. Eu diria o seguinte, se ele conseguir fazer a reforma só da Previdência Pública, já é um golaço. Porque aqui está o grande furo da Previdência Pública. Foi o golaço que fez o Temer. Porque só da Previdência Pública. Se der para fazer tudo, ok. Agora, ele tem um problema em casa. O governo que vem mudancista e não fazer mudança na Previdência dos militares, ele vai dar um discurso enorme para quem não quer reforma no Brasil. E essa é uma questão que tem que ser feita. Vocês estavam falando de eleição, eu acho que essa eleição, ela não foi propositiva, ela foi reativa. E ela era reativa a quê? A um modelo que estava estabelecido, que era um modelo de uma esquerda, que estava assim, na minha opinião, era quase uma ditadura de esquerda, porque fazia o que queria, e segmentos da imprensa... Na base da corrupção, né? Com certeza. Segmentos da imprensa, não é a imprensa como geral, segmentos da imprensa fazem o seguinte: lapso de tempo conveniente, o esquecimento conveniente do que aconteceu no passado. Pegando Davos, que foi a origem dessa conversa. A Dilma, quando foi em Davos, ela levou uma comitiva de 200 pessoas. O Bolsonaro levou 14 ou 15 pessoas. Na volta comeu um pato em Portugal. Em Portugal. Então, assim... e se encontrou com o Gilmar Mendes. Setores da imprensa enalteceram a fala da Dilma lá em Davos, mas a fala da Dilma em Davos foi o seguinte: nós vamos promover o equilíbrio fiscal. Só que o equilíbrio fiscal estava tão desequilibrado como nunca teve, mas ela foi lá e falou que iria promover o equilíbrio fiscal e o Brasil estava afundando. O Brasil estava entrando na pior crise fiscal financeira de toda a sua história. Então eu prefiro que um cara como o Bolsonaro, que foi lá, que de 45 minutos utilizou só 15, que não entrou nas questões macro, mas o que ele diz é verdade, eu prefiro... sim, mas eu prefiro assim, que tu fale 6 coisas verdadeiras do que tu fale 30 coisas que não são verdadeiras. O senhor está a partir do pressuposto que criticar a ausência de profundidade do discurso do Bolsonaro é elogiar a Dilma. Nem me lembro o que a Dilma disse, e não interessa é agora. Eu não sou um cara que fico revolvendo o passado. Eu não fico revolvendo o passado, nem tenho tempo para isso. Eu acho que nós temos que fazer o presente para construir o futuro. Exato. Concordo com isso. Eu concordo com isso. Todos nós temos a nossa análise sobre o governo. Paulo Sérgio, eu acho assim, o vereador Cassé falou uma coisa que eu acho que é importante. O cara que promoveu esse movimento nacional eu nunca pensei que votaria no Bolsonaro, e diante de um movimento que foi se gerando, e de repente se criou espontaneamente quase que um movimento unânime nacional de eleger o Bolsonaro.
Eu acho que um cara que faz isso que ele fez, que fez a campanha do jeito que ele fez, com parcos recursos, tentando agregar diversas correntes nacionais na reconstrução e resgate desse país, ele merece um crédito, ele merece voto de confiança. Mas ele tanto é que merece o crédito, foi eleito. Foi eleito, mas ele merece agora que as pessoas deem sustentabilidade ao projeto dele. Mas ele tem. Eu acho que a questão da Previdência... Agora ele não pode certo. ser imune à crítica. Com certeza. Claro que não. Eu sou um que vou bater nele. Se for preciso, eu vou criticá-lo. Se ele ficar debatendo a Previdência, que todos nós aqui temos uma, diferente da outra... Cada um de nós tem um projeto de Previdência. Se Esse ele é o problema. começar a divulgar na imprensa, ninguém quer abrir mão de nada. a imprensa ela vai começar a especular, e já está especulando, é igual à época que não tem futebol, que vai contratar esse, contratar aquele, vem a esse não vem mais, aquele vem, é normal. Mas não é só a imprensa, são as corporações que vão detonar ele. Exatamente. Então, eu acho que quando ele mandar para o Congresso, aí nós vamos saber. E o Congresso vai modificar, alterar, ajudar. Perfeito. Não existe, no meu entender, está aqui o Mel, nós somos colegas, não existe uma reforma previdenciária se não tiver a anuência do Congresso. Mas vem cá, Cassiano, E o Congresso pode mudar. nós não podemos discutir que não existe. Exatamente. Isso não existe. Mas se ele Ninguém está disser, discutindo a Previdência, mas não sei o que ele quer da Previdência. Mas do jeito que está a imprensa aí, já condicionada a bater não em todos, nos segmentos, muito forte. que já Batendo vem. em quê? Bater que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo. Mas o que é que diz? Mas tu não diz só que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Mas quem é que diz isso? Mas tu não escuta, não vê. Na imprensa, tu está olhando teus WhatsApp, tu não está lendo a não olha o imprensa. WhatsApp. A imprensa não está dizendo Se eu isso. olhasse o WhatsApp, eu tinha me metido no teu WhatsApp que está dando briga lá. Olha, Eu tinha me metido lá, mas não. Olha. Eu leio o jornal, leio toda a mídia. Jornal, pega a Folha de São Paulo. pega a Veja, o Guzo, que escreveu nessa olha, última Veja, vez. isso. Olha o Guzo, que escreveu em defesa do Bolsonaro. E com toda a razão. Tu leu? Perfeito que ele escreveu. A favor do Eu Bolsonaro. quero dizer o seguinte, que toda a crítica em relação ao pronunciamento do Bolsonaro e da Voz foi em relação ao tamanho do discurso. É só que se vê dizer. Não que no conteúdo, não no Não no conteúdo. Não, Mas são eu 40 critico o conteúdo. Não, mas eu acho o seguinte, ele pontuou. Eu achei importante o seguinte, o Bolsonaro, pelo que eu achei a inteligência dele saber que ele tem muitas limitações. E ter consciência disso. Se ele fosse falar demais, ia dizer bobagem. Isso era o meu medo, que ele fosse para lá dizer bobagem. E agrediu o pessoal lá E ele com o marido, chegou coisa parecida. nada. Ele falou, pontuou as coisas que deveriam ser ditas em 6 minutos. Aí o presidente lá do foro, sabendo O Schwab, também das suas fundador. limitações, deu uma barbadinha para ele, só a bolinha picando, ele matou todas com facilidade e saiu livre. Aí no outro dia estão todos. Aí que a imprensa está berrando, porque no outro dia eles queriam pegá-lo com o negócio do filho e o diabo, e ele cancelou de última hora a entrevista coletiva para não dar problema de novo. Então ele vai sair liso de lá, ele vai sair liso de lá, pontuou as coisas, deixou que o Guedes falasse das coisas que tinha que falar, que o Moro falasse das coisas que tinha que falar, e vai voltar de lá com sucesso. Eu acho que ele vai voltar Ele plantou bem sucedido. uma Adorou a comida do bandejão? Exatamente. Não, eu achava que Bandejão suíço. Quando eu vi aquilo, eu achava que o bandejão era no próprio local. Não, ele foi no supermercado. Comendo bandejão. A Vinhos do Mundo é como todos nós, como vocês, apaixonados por vinho. Aprecio os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa serra. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Vamos agora às informações da nossa Unicred. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. E agora vamos ao quadro de saúde, já que estamos falando em saúde, né? Vamos ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, o homem da vinícola Laurentia
e por aqui, eu que já vi, já assisti, Sebastião Melo também, os recitais do Gilberto Schwartzman, teclado maravilhoso e canta bem. Tanto é que é conhecido como André Rie dos Pampas. Fale, doutor Gilberto Schwartzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Grande maestro, hein, o nosso Gilberto Schwartzman. O Rui Armando Gessinger. Aliás, parabéns para o Rudolf, que se formou em Direito agora, né? O Rudolf Gessinger, né? Seguindo os caminhos Eu do fui pai. aluno do Rui, Já viu? passou na OAB, hein? Já passou na OAB. Na OAB, hein? Olha aí. Eu fui aluno do Rui lá no Unicinos. Já fosse? O Rui Fazendeiro é violinista. O Rui é maestro. violinista. E o Unistalda? E Unistalda, olha, perto de Santiago. E tem a pinta do maestro. Tem. Tem que ver o Marcelo, Rui eu com a queria batuta só na mão. complementar o que eu disse ali. Sim. Que a pior coisa é o ignorante que não reconhece sua ignorância, né? Sim. E aqui dentro que eu estava dizendo, o Bolsonaro, sabendo que ele é ignorante em relação a esses assuntos que são complexos, ele é limitado, A outra que era ignorante, a antecessora dele, ia para lá e fazia e dizia aquele monte de besteira. E ficou até hoje, está aí os vídeos passando com as coisas que ela dizia. Ao menos ele teve a inteligência de falar dentro da sua... Eu achei o discurso dele consistente. Pontuadinho. Eu achei o discurso dele consistente, deu o recado do que é o Brasil que se Pra precisa. ti, se o Bolsonaro dissesse... Oi, Não é tanto assim. Não é tanto assim. Eu votei no Bolsonaro, essa eleição agora foi uma eleição plebiscitária, uma inflexão à direita, né? Por quê? Porque o povo cansou de 20 e tantos, a começar com o Fernando Henrique, que foi um enganador. Há 20 e tantos anos nós estamos vivendo sob o jugo da esquerda. Mas como o Fernando Henrique foi um enganador? Enganador. Fernando Henrique Mas foi... o Lula fez o sucesso do primeiro mandato dele em cima do que Começou com o Fernando Henrique, é o pai do Lula. O Fernando Henrique é o pai do... Não, o Itamar... Não fizeram até hoje... E o Fernando Henrique não era ministro da Fazenda do Não, mas um momentinho. Não fizeram até hoje justiça ao Itamar. Porque o plano real era o presidente era o Itamar. O Fernando Henrique foi na carona... Era ministro. Sim, mas o presidente era o Itamar. E não fizeram justiça ao Itamar até hoje. O presidente era o Itamar? Do plano real, sim, senhor. Sim. E o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique. Mas o Itamar é que bateu. Você não é o presidente. Bom, mas ali depois foi o Ciro Gomes, né? Para vocês verem como... Boa tarde. Parabéns, tá lá no parabéns Ceará ao agora. Sebastião Melo, que levantou muito bem a questão do duodécimo. O duodécimo, para ser justo, tem que ser percentual sobre a arrecadação e não totalizando os valores que devem ir para os entes que o recebem. Breno de Capão da Canoa. Pois é, isso aí é uma discussão aí que está... Isso vai ser a crise entre os poderes, né? Vai se instalar uma crise de poder. Eu penso que não. Mas claro que vai, mas evidente que vai. Eu penso que não, desembargador. E tem outro tema que é preciso vir para esse debate. Vai se instalar a Como é crise que dos pode poderes? o judiciário botar 16,8%, aumentar, por uma medida, uma liminar que o Supremo deu? Eles fizeram uma resolução no Conselho Nacional e aqui no Rio Grande do Sul adotaram. Mas não pode ser assim, desembargador. Não dá, não tem dinheiro para tudo. Outra coisa, o nosso governador tinha esperança que conseguisse uma liminar. Não vai conseguir. O Fux. Não, já não conseguiu. Não foi Não vai negado a lei. conseguir. Não, um momentinho. O aumento do judiciário foi dado por lei.
Não, Sim, não, um momentinho. não. Não, um momentinho, Tanto é para que aí. a ação, Não, para aí, a para aí. arguição que está lá em Brasília é justamente o seguinte, dado por lei se passasse pela Assembleia, desembargador. Passou pela Assembleia? Não, mas tem uma Passou pela Assembleia? Não passou, né? Mas não precisa passar porque tem uma resolução... então não foi do... dado por lei. Não, o aumento da magistratura, o aumento dos ministros do Supremo foi dado por lei. Um momentinho. Dado por Supremo. Sim, e aí vem... E aí pegou o puxadinho, pegou carona. Não é o puxadinho, a Não? magistratura é nacional. Não, mas A magistratura é nacional. E aí Sabe vem... qual é o problema, Genaro? Nós vivemos num país que tudo é difícil, nada pode, tudo se cria barreiras e anteparos para evitar o progresso. Se nós tivéssemos um país progressista, de facilidades, de ajudar um empresário a gerar emprego e renda e impostos, Sim, tudo bem. todos os professores ganhariam mais, o judiciário ganharia Sim, mais. mas tu não precisa acabar com o Mas é um país da judiciário. contenção, Tu não tudo precisa- não pode, mas ninguém quer acabar com o O judiciário. Sebastião quer acabar com o judiciário. Só por favor. que nós temos que estabelecer um Não, pacto. eu quero- Pacto aí o Bolsonaro quer fazer um pacto pro desenvolvimento Quer do acabar Brasil. com o Eu quero judiciário, que o quer judiciário- sucatear o judiciário. Não, desembargador, Quer não faz sucatear o isso judiciário. comigo, não. Não, sim, senhor. Sabe que eu tenho muito carinho por Eu ti. também tenho, E também tenho tenho. carinho, também sou operador da área. Quer dizer o seguinte, agora, o judiciário tem que vir para a vida real. Não, mas a vida real. A vida real- E você, a vida e você real é o no seguinte- parlamento tem vida real. Não. Vocês, deputados, têm mais assessores que o desembargador. Não. Sim, senhor. Eu vou nomear Não restritamente os interessa, não meus interessa assessores. quanto tu vai nomear. O senhor vai nomear. Não. O deputado tem mais. Não é, Cassiar? Não. O judiciário tem muito privilégio. Não Muito. Não tem privilégio nenhum. Tem. Não, senhor. Auxílio moradia é privilégio. Terminou. Não terminou coisa nenhuma. Terminou, sim, Não, senhor. Terminou, estão refazendo de novo. Não, senhor. Aumentou o teto e vão fazer de novo. Terminou o auxílio moradia. Paulo Sérgio pergunta para o prefeito Sebastião, ex-prefeito Sebastião Melo, sobre a prefeitura que está refém do DEMAI. É verdade que o DEMAI repassa dinheiro para a prefeitura? Há 30 anos. Sempre repassou. Há 30 anos, nas gestões dos 16 anos do PT, na gestão do Fogaça, Fortunati, que eu me incluo, e na gestão do Marquesano também. É uma realidade, é um dinheiro que... Não é que vem o dinheiro, depois volta. Mas quando tem necessidade do Caixa Único, se pega dinheiro do EMAI. Paulo Sérgio, ou Paulo de Porto Alegre, dizendo aqui, finalmente um homem de coragem, Sebastião Melo, disse o que pensamos. Boa noite, Paulo Sérgio. O discurso de 15 minutos para uma plateia de alto nível é o suficiente para domesticar burros. E para domesticar burros é preciso 16 anos. O Adolfo Germano. Mas quem é que falou 15 minutos? 6 minutos. Não, falou 6. 6 Seis. Está falando em 15 minutos. Não, Bolsonaro falou 6. 6 minutos. 6. Foi o bastante para dar um recado ao Brasil. O negócio Eu discurso entendo bom e que discurso curto, né? as reuniões que ele fez, Paulo Sérgio, no outro dia, Foram muito mais importantes que o outros discurso. países, muito mais importante que o Claro. discurso. Aí eu concordo. O Mas outro aí- dia se aí reuniu que com vários vem a presidentes, questão da imprensa. ministros, economia mundial. Mas isso foi Eu acho que dito, foi toda a imprensa disse isso e não tem Mas, Paulo Sérgio, eu tenho certeza que essa pergunta do DEMAI me obriga a fazer um comentário aqui, o seguinte, nós estamos tendo problema de água em Porto Alegre no verão, já não é de agora, então não vou depositar o prefeito que está aí. O DEMAI precisa de investir só numa estação de captação de água no Belém do Ouro 300 milhões de reais. Porque você tem que dobrar ou triplicar a tua capacidade de trazer a água, fazer o tratamento. E a Zona Sul é por onde mais cresce a cidade. Então, se tu anda ali na Ípica, casa é mais casa, é apartamento, é minha casa, é minha vida, tu vai para Pitinga, tu vai para Restinga, tu vai para Loma do Pinheiro. Então, aqui tem uma questão muito importante da nossa cidade, de planejamento. É preciso aí de investir, mudar, fazer uma nova captação no Belém e mudar a captação aqui da São João, onde pega muito sujo. Tu tem que levar a captação lá Para baratear o tratamento, inclusive. do Jacuí, tu vai pegar uma água muito melhor. Então, ele está nos perguntando, com certeza, por trás dessa pergunta, ele está dizendo, está faltando investimento, é verdade, mas só o DEMAI não consegue, se fazer empréstimos ou fazer uma parceria para o privado. E o DEMAI, como autarquia, não paga COFINS, tem facilidade para tirar impostos. O que houve foi uma tentativa de enfraquecimento, uma tentativa de enfraquecimento do DEMAI para que ele possa ser privatizado. Neste caso aqui, eu, vereador, sou contra. Eu não sou contra privatizações, mas nesse caso, o dinheiro na boca do caixa do DEMAI, de toda a população de Porto Alegre, eu sou contra. Ele tem muitos mecanismos para... Paulo Sérgio, queria saber... Ele ficava no Caixa Único. Queria saber quem inventou esta tal de placa. Denatran. Olha aqui, ó, uma ideia para roubar do povo.
que trabalha e produz. Estes canalhas, ladrões, não têm o que inventarem. É que nem a para tomada de sustentar 3 uma buracos. máquina falida, quem explora, quem trabalha, produz de verdade. Quando é que surgiu isso aí? E aí vai, aqui as críticas Ano dele. passado. É o natalino de São Leopoldo. Paulo Sérgio disse que é nem a tomada de 3 buracos, Não, que foi uma invenção. O kit, primeiro socorro. O kit primeiros socorros, também. O extintor dos carros. É o extintor ainda vai lá, mas o kit... Não, o extintor, o que deu dos extintores? Voltou tudo atrás. Saiu as indústrias fabricando extintor, estava armado, e a população comprar Mas extintores. e o kit de 3 buracos é um negócio incrível aquilo. Mas eu, Paulo Sérgio, no Rio Grande do Sul já são mais de 100 mil placas, que já novas. Essa foi uma decisão nacional, vale para todos os estados. E aqui no Rio Grande do Sul tem 4 empresas credenciadas para fazer isso. Mas tem uma empresa que tomou a dianteira, então, portanto, ela está quase sozinha no mercado. Então, a placa, o metal é feito por 4, mas depois tu tem as estamparias, né? São empresas que fazem E estamparia. quanto é que custa essa porcaria dessa placa? R$250. É. E quando você vai fazer o veículo novo, a transferência, tu tem que imediatamente aportar o recurso. Então, tem uma gritaria e a identificação da placa também... Porque ela deixou de identificar o município de origem, um né? número muito pequeno, então... Não, e aí identifica o Brasil 2 vezes. Brasil e a bandeira do Brasil. Pois é, mas veja bem... Bota a bandeira do Brasil e bota o nome da cidade e enfim. Sim, e olha aqui, a nossa cachoeira, a nossa encruzilhada não vai mais figurar nas placas. E Nossa, deixa Porto de Alegre, identificar. era a única Então, chance Borja, que tinha. Deixa, não tanto assim. Deixa de identificar os municípios de origem, até para a identificação dos veículos, até com questão de segurança. Até como questão de segurança. A identificação da origem do veículo. Não, essas coisas são impressionantes. Olha, isso é bilhões de reais, viu? São bilhões aí. Quem é que está atrás disso? Tem alguma Foi uma coisa? decisão do Conselho Nacional de Trânsito. Isso é por circular, por Deve ser uma resolução. resolução. Né? Resolução. E da tomada de 3 pinos foi também. É como as coisas no Brasil, eles decidem, impõem com base em resolução, quando na verdade só o que obriga é a lei, né? Aí tu sai pelo mundo, aí tu tem que comprar um adaptador, porque nenhum lugar do mundo Então, usa os 3 a pinos. pergunta é, o cara lá de Rondônia um dia vai visitar aqui o Uruguai, vai visitar a Argentina aqui? Quantos carros desses... Mercosul. Sim, mas eu quero saber o seguinte, essa placa vai me permitir entrar livremente? Não tem nada. A ideia é essa. A ideia é essa. Até na Venezuela. Não, mas não tem. Na Hein? Venezuela, Aí é outra- Até na Venezuela. Ela Como tá não fora. faz parte? Não faz, Tá não. suspenso. Tá suspensa. Está suspenso, mas faz parte. Não, Agora- ela era convidada, não era negócio. Não. Aliás, o governo brasileiro e outros governos foram rápidos em reconhecer o governo paralelo. provisório lá. Agora Paralelo. ali vai morrer muita gente, Vai. lamentavelmente. Já Já tem tem morrido da gente. Vai dar, já Cresceu morreram muito. 14 ontem. Mas tem uma coisa que está fazendo diferencial. Eu nunca tinha visto um movimento tamanho de nas ruas da oposição. Foi. Venezuela. Quer dizer, então a população encheu o saco. Quer dizer, como? não, Mas eles vão... A população estava assustada. Verdade Tava... é o seguinte, ali, ó, os militares estão dentro do pacote E de as milícias, corrupção claro do que governo. Não, dos militares. Sabe quantos generais tem a... Isso me disse General Milton. Quantos generais tem a Venezuela? Mais de 2.000. Todas as estatais são dirigidas por generais do Sim, regime é assim, ó. Eu bolivariano. tenho sei de empresas que... Quer dizer, lá a esquerda deixa, aqui não quer. Quem? Lá a esquerda Mas não vamos critica, e aqui critica. Como Mas assim? nem Não os- entendi. Não criticam os generais do regime. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, tem uma empresa que eu conheço aí que exporta arroz, feijão para a Venezuela. Desde que o caminhão chega na fronteira até chegar ao destino, ele passa por uns 20 postos de controle, onde tem militares, e todos têm que comparecer com um pedágio ali, para um pedágio extra, né? Uma propina para poder. E chega ao ponto do cara vai tirar dinheiro no banco, para que o caixa te dê em espécie, tem que dar uma propininha para ele também, senão ele não paga em dinheiro. Virou uma coisa... Uma inflação de 1 milhão, Um milhão. de 1 milhão por cento ao ano. Isso Pelo aí, amor de Deus. Nós Quero escapamos. aproveitar e mandar, estamos assistindo aqui o nosso Dr. Mauro Esparta, né? Um grande abraço para ele. Sim. Nosso... Integrante agora do novo Conselho Regional de Medicina. Eu acho que está... Lá com o doutor Eduardo Trindade, lá. Isso, está com o Eduardo Trindade. O Esparta tem uma longa trajetória política, foi vice-prefeito em Passo Fundo, foi Deputado. Foi deputado, ele foi presidente da Secretaria do Meio Ambiente, inclusive. Sim. Né? Então, é um homem que tem uma larga Ele tá na experiência. Conceição, não tá?
Tá, é diretor do Sim, Conceição. ele foi diretor Diretor técnico do Conceição. do HPS de Canoas também. Ele tem uma larga experiência. Eu acho que o Conselho Regional de Medicina fez uma bela de uma aquisição. É verdade. Paulo Sérgio, você se acha o dono da verdade? Veja os discursos do presidente Lula. Ele falava, e olha no que deu. Menos é mais. Cleide Valério. Eu nunca disse nada. Nunca comparei nada com o discurso do Bolsonaro com o Lula. Nem me interessa o discurso do Lula. Passou, está morto, sepultado, está preso. Não me interessa, quero saber do Bolsonaro. Ô, Greg, olha, com todo respeito, está fazendo uma baita injustiça. Se alguém que apoiou o Bolsonaro aqui... Eu três vezes aqui no programa. Foi o Paulo Sérgio. 3 vezes aqui. E o Mourão umas 5. Morão também. Agora vou a Brasília fazer. Como mediador aqui, ele faz esse charmezinho. Paulo Sérgio, deixa o Bolsonaro trabalhar. Quer cobrar o trabalho de um mês. Eu não estou cobrando trabalho, estou cobrando só o discurso dele, que eu acho que ele não vendeu bem como deveria vender o Brasil. Eu acho que vendeu. Eu acho que vendeu e muito bem. O teu PT já saiu do poder, aí tu fica nervoso. Ô Zé, obrigado, Zé. É que o Paulo Sérgio seguiu a mesma linha do que nós estamos escutando e lendo nos jornais, de uma camada da esquerda que se criou nas universidades, que surgiu com muita vontade, mas que nesses 14 anos não falaram. Isso foi a esquerdização. Que o Lula roubou, que a Dilma foi um desastre. Cassiano, isso foi a esquerdização do Brasil por todos esses 20 anos. Mas, Genaro, eu não concordo com você. O governo do PT não era um governo de esquerda, era um governo populista. Não, mas aí Esquerda é uma coisa, populismo é outra coisa. Sim, É um evidente. governo populista. A velha arena deve remoer no caixão de tão O populismo Gilberto Carvalho, que fez Gilberto Carvalho, o PT, não? uma vez deu uma Quer dizer, entrevista na Veja, que era o ministro sempre, secretarião do Lula, o Gilberto Carvalho, que definiu bem... Secretário-geral de governo. Sempre foi. O Gilberto Carvalho disse que o Lula nunca teve problema de ideologia. O caso dele sempre foi muito... Desde o tempo do sindicato, o negócio dele era resultado para o lado que interessasse para ele. Eu achei que era dinheiro. Não, tudo, qualquer coisa que tu quisesse. Isso que o Gilberto disse. Para reconhecer, o meu, o dele, quase todos os nossos aqui partidos, contribuiu com esses 14 anos que o PT ficou aí. Protegia, votava a favor, não falava. Aliás, Levou dinheiro, levaram dinheiro, conluio, conchavo. Olha aqui, se vocês olharem, quando é que os bancos mais ganharam dinheiro nesse país? Sempre. No governo Lula. As grandes empresas dos subsídios. Então, quando o PT governa, os pobres acham que governam, os ricos têm certeza. Paulo Sérgio, sou favorável à imprensa livre. Olha, Eduardo Cloeira aqui, muito bem colocado aqui. Mas gostaria de que me citasse um nome de um outro deputado da LERJ que não seja o deputado, ele falou no Eduardo Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. São mais de 20, mas só existe um Pessoal, PT, para a imprensa. PSB. Mas tem um monte que está preso já, hein? Preso. Tem, mas... Inclusive o Pisciani, presidente da Assembleia. Presidente, o vice-presidente. Sim, mas no Rio de Janeiro, eles prenderam Tribunal de Contas, praticamente preso. todo o Tribunal de Contas, que é o órgão de fiscalização e controle do Estado. Mas é um absurdo. Os dois A governadores. velha capital não é fácil. Sim, primeiro, já começar pelos governadores. Não, os dois governadores. Os dois. Pezão e Não, fora lá atrás, o garotinho e a mulher dele, que também tiveram presos há algum tempo. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso é um A velha absurdo. capital não é fácil. Mas tem é um aquele horror aquilo. Lixo do passado. Né? Aquilo ali é muito complicado. Eu acho que essa questão da corrupção, eu acho que vai dar um salto importantíssimo com a gestão do Moro. Eu tenho reservas com relação ao Moro em algumas coisas. Já disse aqui, tenho reserva na jurisdição. Mas posso criticar, sou livre para criticar, tudo bem. Pode? Claro que posso. Pode. Posso e devo. Posso e devo. Porque eu sou livre, eu sou um homem livre. Tá certo. Posso e devo. Agora, Olha o que a Zoila diz aqui. Paulo Sérgio, confesse que o senhor realmente torce contra o Bolsonaro e os eleitores o mesmo. Não estás acompanhando as notícias, estás acompanhando as notícias mentirosas dos grandes jornais. Ou o senhor é cego. Favor, fale as verdades e não distorça o que está acontecendo. Nem um mês que ele está aí para ser avaliado. Para com as notícias negativas, mas que notícia negativa? Tu vê como são as coisas. Tu diz que ele fez um discurso que foi insuficiente, já as pessoas acham que tu está avaliando. Isso é as redes sociais.
Isso é as redes sociais, é a distância. Mas voltando ao tema. Agora, tu tem direito a expressar as tuas opiniões. É evidente que tem, como eles têm aqui. O que eu quero dizer é o seguinte... Claro, mas é por isso que eu leio. Eu não deixo de ler, mesmo contra mim. E faz muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte, essa luta contra a corrupção endêmica que nós passamos pelo Brasil, ela vai ter um salto de qualidade. Com o Moro lá. Vai ser um salto de qualidade a corrupção. Não, vai ter um salto de qualidade, o combate à corrupção. Bom. Aí o combate à corrupção. O que nós temos que repensar também aí, Sebastião, é um problema que nós tivemos no Brasil que os Estados Unidos não têm. Nós não podemos, ao combater a corrupção, acabar com as empresas. Prende o empresário. Mas não fecha a empresa. Mas não fecha a empresa. Gera emprego. Porque a empresa... Nós temos que ir ao ponto final, tá? E eu vou no ponto final com a mensagem aqui da Maria Polano. Os e-mails, WhatsApps interessantes e inteligentes são bons de ler, muito embora eu leia os que são contra mim. Concordo plenamente com o vereador Cassiá Carpes. A imprensa está se impressionando muito o governo por resultados e também está noticiando a cada segundo o caso Flávio. Poderia ocupar o tempo com coisas mais relevantes. Parabéns, Maria Polano. Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Eu vou começar com o ponto final com o meu querido Ricardo Alfonsin. Né? Não, Nosso presidente do Senadinho também, sim, o homem é sim, senador, sim. hein? Sim, claro. Tivemos a honrosa presença essa semana do general Etigói lá no Senadinho. Grande figura que está voltando para morar em Novo Hamburgo, mas parece que o Bolsonaro está levando de volta ele para Brasília, logo em seguida aí está com um convite para ele participar. Está faltando general. Está faltando general. Mas essa questão, voltando à questão hoje, veio a ministra da Agricultura do Rio Grande do Sul para fazer um sobrevoo, provavelmente é o que acontece sempre, sobre essa questão das enchentes no Rio Grande do Sul, que realmente, se não o governo federal não der um apoio adequado para isso aí, o Rio Grande do Sul, com toda a crise que está vivendo, e com a soma desse grande problema, que não está sendo bem avaliado, eu acho, pela população, até pela imprensa, talvez, realmente precisaremos um esforço aí para que haja do governo federal para um apoio. Falaram em 24 milhões que se dariam de apoio, já ontem eram 2,5, 4,5, hoje parece que vão dar mais 2,5, mas para quem vive, a fronteira que já vive há bastante tempo, uma situação de grande, os arrozeiros especialmente, porque a produção está concentrada naquela região. Se não tiver um apoio forte aí do governo federal, porque o governo do estado não temos como esperar que aconteça alguma coisa, o Rio Grande vai ter mais essa situação calamitosa aí para enfrentar neste ano e no próximo decorrer. Porque uma perda de uma safra, os reflexos não são resultado no ano, ela se arrasta por 5, 6, 7 anos, porque é uma coisa que é constituída em 6 meses, ela inicia e termina, e um custo violento que o Estado vai sofrer com isso aí. Então, eu espero que essa vida da ministra aí ajude a solucionar. Cassiá Carpes. Paulo, tu sabes... Olha aqui, há 30 dias ele assumiu e já estão metendo pau. Aguardem. Por que vocês não falam do prefeito que não fez nada e ninguém critica? Estão criticando o Bolsonaro que não teve tempo de fazer alguma coisa, Luciano. Tu é vereador. Paulo Sérgio, tu sabes que me conhece de que se o governo Bolsonaro for mal, eu serei o primeiro a dizer. Agora, acho que é muito cedo para nós tomar uma decisão e dizer que um governo que ainda nem passou pelo Congresso. Mas quem está dizendo que o governo foi mal? Um segmento da mídia nacional. Mas qual é o segmento? Paulo Sérgio, então tu não lê, eu não vou estar dizendo. Não, aqui, não estou vendo crítica ao governo Bolsonaro. Aqui, tu quer que eu diga? Preciso dizer. Quem não lê, não vai saber. Então, há um condicionamento, não são todos, mas há a gama de esquerdinha que se revelaram nesse tempo do PT, impressionante. E apostando pelo fracasso. Mas quero aqui inverter um pouquinho, Paulo. Estou preocupado, sim, com a bancada dos 52 deputados federais do PSL, que não falam, não defendem o governo e que estão já fazendo coisa e estão se achando que se elegeram sozinhos. Impressionante, em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul tem gente que não se elegia vereador e está aí garganteando agora que acha que se elegeu sozinho. Não é verdade. Quase todos os deputados
que foram nessa onda do Bolsonaro, e olha, está falando aqui que não é do partido do Bolsonaro. Estão aí achando que são o rei da cocada, ou seja, se elegeram em cima do Bolsonaro, gente, acordem. Vocês têm que defender o homem, ele é o presidente de vocês, principalmente, e do Brasil, nós temos que defender. Agora, esta bancada do PSL tem que acordar, em nível nacional. Senão vai deixar o PT deitar e rolar lá, e aqui na Assembleia também o Melo sabe disso e nós sabemos. Vice-presidente do Sindicato Médico, doutor Edson Machado. Aliás, o Marcos Rovinski mandando um abraço para todo mundo aí. Muito O Marcos, gente boa. O Marcos Rovinski foi uma peça fundamental na nossa eleição, um grande parceiro, um grande companheiro, lutador, um cara inteligente. Derrubaram o Argolo no lanche? Pois é, eu acho que o Argolo, ninguém derrubou o Argolo caiu. E é isso que eu quero falar para os médicos. Primeiro, quero dizer que eu estou muito satisfeito, muito contente por ter estado aqui. Eu vi que aqui a coisa pega, aqui não dá para capinar sentado, a coisa é diferente. Tem um amigo nosso que está... Tem muitas acusações aqui de corporativistas aqui. Ah, com certeza. Só vou das iniciais. Com certeza. Mas assim, ó, o que aconteceu no sindicato ao longo desses 20 anos? O sindicato encolheu. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, apesar de ser o maior sindicato médico do país, o maior sindicato médico da América Latina, ele encolheu. E encolheu muito. Quando eu estava no sindicato médico, há 15 anos atrás, o sindicato médico tinha 60% dos médicos do Rio Grande do Sul eram sócios. Hoje, não chega a 40%, considerando a natalidade médica. Ele não cresce nem vegetativamente. E um fato que nos preocupa muito é o seguinte, é o sindicato velho. Os médicos que são sócios são como eu, velhos que nem eu, que se associaram lá atrás e continuam. Não, diria, doutor, vamos falar em seminovos. Em seminovos. Seminovos. Jovem há mais tempo. Paulo Sérgio, então assim, o médico jovem ele não está se associando ao sindicato. E essa é a nossa intenção agora, o nosso trabalho é de estender o sindicato para todos os segmentos dos médicos. O sindicato cresceu agora, nesses últimos tempos, cresceu para dentro. Ele não cresceu para englobar a comunidade médica. E o sindicato médico tem que casar com a sociedade. O sindicato médico, hoje, ele é uma referência para a saúde pública como um todo. E nós temos, assim, uma tarefa árdua, que é cada vez promover mais serviços de mais qualificação e conviver, o sindicato médico conviver com a comunidade e efetivamente representar os médicos com uma coisa que faltou muito nessa gestão anterior, transparência. Hoje nós estamos abrindo algumas caixas pretas do sindicato médico que nos preocupa muito. Então, assim, ó, a comunidade médica pode ter certeza que nós estamos, assim, trabalhando com toda a transparência, o sindicato médico está aberto, nós estamos renovando o sindicato médico, queremos participação dos médicos, queremos participar junto à sociedade, queremos voltar ao seu programa, queremos participar, queremos ser a voz dos médicos com transparência e com participação. Perfeito. Aqui os senhores têm voz e têm vez. Genaro Baroni Borges, seu Vou voltar a um tema polêmico, que não vai dar para discutir ainda, que o Sebastião, o deputado, referiu, é a questão do duodécimo. O duodécimo é o pressuposto da independência entre os poderes. E com isso eu encerro o meu ponto final. Muito bem. Deputado Sebastião Melo. Olha, nós somos um país de privilégios máximos e deveres mínimos. E eu acho que cabe, neste momento, a todos nós, sociedade, quem tem mandato, quem não tem mandato, a todos os poderes, fazerem as mudanças para botar esse país no trilho. Eu penso que o Rio Grande tem jeito, que o Brasil tem jeito, mas é preciso fazer mudanças que vai desagradar muita gente. Mas tu tem que pensar nos 200 milhões de brasileiros e nos 11 milhões de gaúchos. Eu quero dizer que chego na Assembleia não para ser governo nem para ser oposição, para ser deputado, para responder, tá, à altura dos desafios que hoje o nosso Estado precisa. Tá? E sou favorável a diminuir o tamanho do Estado, privatizar, delegar serviço, porque o serviço público, tu tem que analisar o seguinte, ele é necessário sempre. Agora, quem pode melhor prestar ele, por exemplo? Eu acho que um pedágio, licitações bem feitas, preços equilibrados, eu acho que está correto transferir as estradas do Rio Grande do Sul. Não tem condições de tapar buraco.
E assim vale para a CE, assim vale para a CRM, assim vale para a Sulgás e para outras empresas. Agora, o Rio Grande, que foi lá atrás pioneiro em várias coisas, entre elas a educação, hoje tem o pior IDEB do Brasil. Isso é uma coisa preocupante, porque tudo isso que está nesta mesa aqui só vai ter solução se tu tiver uma educação verdadeira nesse país. E o Rio Grande precisa retomar esse parâmetro que ele perdeu há muito tempo. Então, e cumprimentos, Paulo Sérgio, eu participo de vários programas, mas faço aqui um depoimento verdadeiro. Tu tem uma audiência muito boa, porque toda vez que eu venho aqui, eu ando todo dia pela rua, eu te vi lá no Paulo Sérgio. Então, parabéns aí, tá com uma audiência muito boa, tá? E fica um recado aí para quem falou aí de alguns deputados, o problema é a soberba. Tem muita gente aqui, ó, federal ou estadual? Estadual e federal. Olha aqui, tem muita mais gente. humildade, é verdade. Olha Sérgio, aqui no teu os caras grupo... que a gente, olha aqui, eu conheci antes e via de uma forma, eu estou vendo de outra. Agora, há muita soberba. Tem gente que vai ficar gravitando. 4 anos só lá e não vai voltar mais Não, para e lá. a grande dúvida é esses 50 e poucos % que são novos lá na Câmara Federal, que não se sabe quem são. O que vai acontecer Tem com gente essa que vai gente? passar Quem os 4 falando anos diz que lá não e tem vai isso aí. saber por quê. Não, te mandou aqui no grupo que tu cresce, pouco polêmico esse grupo que tu cresce no WhatsApp aqui do programa, o Thiago Dimmer te colocando à disposição que ele está superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa. Da futura gestão. É verdade, é futuro. Parabéns ao Thiago Dimmer, aí, muito justa e merecida a escolha do nosso Luiz Augusto Lara, o presidente da Assembleia, que virá por aí. E sei que em consonância já com o nosso Hernani Polo e também com o Gabriel Souza. Não sei quem é que vai do PT. O Valdeci. Santa Maria. Santa Maria. Aniversaria hoje a desembargadora federal Marga Ing Bart Tessler. Cumprimentos ao desembargador. Já veio no programa. Já veio. O desembargador Cláudio Luiz Martinevski, também aniversariante. Cumprimentei pessoalmente, querido amigo. O Grande procurador abraço. Alceu Schaller de Moraes, também aniversariando hoje. Meu amigo Lourenço Darcy Castelã, da nossa Florense. Parabéns a ele, grande figura, está aí no alto dos seus 80 anos, mas com uma vitalidade impressionante. Grande abraço ao Lourenço Castelã, que eu tenho uma grande admiração. A Jussara Tornedini, ao Maguito Vilela, de aniversário hoje também. Goiás. Foi governador de Goiás. A Bona Bichecker, o Manuel Barreiras, entre tantos aqui, eu estou pensando alguns aqui. A Vitória Rez, de aniversário hoje também, um grande beijo a Vitória Rez. Ao nosso CEO do Grupo RBS, Cláudio Toigo Filho. Uma oração ao Toigo, hein? Grande figura também. A Vânia Isabel Miola e o Alessandro Gandim, também aniversariando hoje, a Letícia Crasborges Barreto, entre tantos. Goiás, E o Jorge Luiz Jacobsen. o governador Caiado decretou 180 dias de calamidade financeira. Suspendeu todos os pagamentos do Estado de Goiás. Esse é Galo. Nossa. Esse era um cara que podia ser presidente da República. Frouxo. Com certeza. E médico também. E médico. E uma posição forte, coerente, firme. Já foi candidato. Obrigado, Ricardo Alfonsin, obrigado, Cássia Carpes, um abraço ao Edson aí, que estreou no programa, ao nosso Sebastião Melo e ao Genaro Baroni Borges, que se tiver mais uma falta no Celadinho, Tá por ser degolado. por uma falta. Tá na Mas eu estava viajando. Tu tá por uma falta. Não faltarei mais. Não, não e faltarei. agora é lei dura, agora é bolsonarismo lá no Não, Celadinho. com quem eu concordo. Então te que eu- prepara, com ou que eu tu vai na concordo. terça-feira que vem ou tá degolado. Essa inflexão A à decisão direita da me agrada. presidência. Essa inflexão à direita me agrada muito. É verdade, a mim também. Mas hoje temos jogo em Porto Alegre? Pelo jeito, se já tem a torcida, já veio gente com roupa para ir Já tá. Já tá trajado. Olha lá, ó. Já Vem está fartada. preparada. Ela sai daqui e vai pro jogo. O Inter já está entrando em campo. Já entrou aqui. Não, claro. O Inter Já entrou com aqui. ela aqui. Ah, tá bom. A Vera Armando. Fique agora com as principais notícias da sua região no nosso Jornal da Pampa. Aqui já anunciamos quem vem ao ar. É ela, Vera Armando. Obrigado, boa noite, até amanhã. Sempre. Pampa Debates. Oferecimento
GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras.